Boa noite, pessoal. Desculpa por atraso, a gente teve alguns probleminhas, mas vamos dar início ao nosso segundo dia de Sigope. Hoje teremos duas palestrantes incríveis, que é a Camila Terra e a Isabela Risse. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo de novo. Ontem foi um evento super legal, hoje também com certeza vai ser. Muito obrigado pela presença de todos e principalmente das palestrantes, né? Eu vou passar a palavra agora para a Ana Carolina, que é da Lago, para ela falar um pouquinho para a gente também. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso simpósio. Como o Kaique já falou também, o nosso primeiro dia foi deu para aproveitar bastante das palestras que a gente teve, e esse segundo dia não vai ser diferente. Então, sejam muito bem-vindos outra vez. E eu vou passar a palavra para a Deise, para ela apresentar a nossa primeira palestrante. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, como os meninos já falaram, né, a gente vai para mais um dia do nosso simpósio, que ontem foi maravilhoso, a gente espera que hoje seja bom também. Vou apresentar para vocês um breve currículo da doutora Camila. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ela fez residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina também de Ribeirão Preto, a USP. E é docente da Faculdade de Medicina do Centro Universitário Estácio, lá de Ribeirão Preto também. E o tema da palestra de hoje é sobre a saúde das profissionais do sexo, que é um assunto, né, que muitas das vezes é deixado de lado, mas que a gente sabe que, assim, é de extrema importância. Então, eu desejo a todos uma boa palestra, aproveitem, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Atualmente, eu sou docente do Centro da Faculdade de Medicina da Estácio. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Ela está caindo. E eu vou apresentar para vocês esse tema que eu julguei super importante. Eu quero agradecer às ligas de Passos, de ginecologia e obstetrícia de Passos, pelo convite e também por esse evento que eu achei de extrema importância para a formação dos médicos. São mulheres que precisam ser visibilizadas principalmente pela equipe de saúde, né? E nós, profissionais de saúde, médicos, em maior importância, precisamos saber da existência dessas mulheres para que a gente possa prestar uma assistência adequada para essas mulheres. Que enquanto elas estiverem invisíveis, a gente não consegue acessá-las. Mas à medida que a gente consegue ter esse espaço e discutir a existência dessas mulheres, a gente consegue prestar uma assistência que elas merecem, né? E eu queria também agradecer o Dr. Sérgio. Inicialmente, ele que iria ministrar essa palestra, mas ele muito gentilmente me forneceu a apresentação, então eu mantive a apresentação do Dr. Sérgio e os créditos a ele. Ele é um amigo querido desde a época da faculdade, então eu estou me sentindo até com uma responsabilidade muito grande de estar aqui falando para vocês, junto da aula do Dr. Sérgio, e então espero que eu consiga corresponder à expectativa de vocês, tá? Bom, esse primeiro slide é sobre a sexualidade da mulher. Uma coisa importante da gente compreender é como que se formou a ideia de sexualidade que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente sabe meio que por alto, assim, uma ideia de repressão, uma religiosa ou familiar, mas vamos entender um pouco de onde que isso vem, né?
Então, essa primeira figura, a gente mostra bem a importância da religiosidade na nossa formação como pessoas e como mulheres na sociedade, né? A mulher que primeiro, ela veio da costela de um homem, então ela não tem a sua independência, ela desde que foi criada, ela está dependente de um homem para isso, e ela é a responsável pelo pecado que existe hoje na sociedade. Então, vamos pensar nessa primeira ideia na formação da sexualidade de uma mulher que cresce ouvindo isso, e qual que é a influência disso na sociedade e no desenvolvimento dessa sexualidade, né? Depois, a segunda imagem é aquela coisa, né, de os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, né, isso. Então, o homem pode ter prazer e desenvolver a sua sexualidade da maneira que ele achar que deve. E a mulher, ela tem que... O centro afetivo dela é só no amor, no carinho, e enquanto o prazer é deixado de lado. A terceira imagem nos mostra a maternidade. Então, nós somos criadas para exercer a maternidade. E isso também vem daquela ideia da religiosidade, de que a gente nasceu para procriar, né? Então, a mulher que está no seu ambiente familiar, ela que cuida da família, ela que vai gerar, que vai cuidar dos filhos. E enquanto o prazer sexual não é visto. Então, a mulher não tem, de certa forma, esse direito, enquanto a gente fala da sociedade em que a gente vive hoje, né? No próximo slide, tem uma citação de uma pesquisa que foi realizada com mulheres profissionais do sexo em Fortaleza, e que fala bem isso, né, dessa estrutura tradicional que é vigente no Brasil, onde a mulher, ela nasceu para poder cuidar da família, e que ter prazer sexual é muito relacionado à prostituição, né? Então, a mulher que tem prazer no sexo, sempre é feita uma ligação de que ela é, de certa forma, promíscua, ou que que ela vende o corpo. É feito mais ou menos essa associação. Então, esse segundo slide veio mostrar um pouco disso. Outra ideia também que é importante a gente colocar é que a formação dessa sexualidade, além da sociedade, também se dá principalmente durante a adolescência, onde há uma fase de experimentação, né? Então, as mulheres, não só mulheres, mas as pessoas, quando elas são adolescentes, elas passam por uma fase de experimentação. Então, quer experimentar e saber o que é o prazer. Acaba que isso coincide com uma época em que existem responsabilidades também perante a sociedade, né? De ter uma profissão, de adquirir bens materiais. E aí a gente esbarra na questão da mulher ela tá num segundo plano dentro da sociedade, né? O homem, ele ocupa aquele papel majoritário, ele tem os melhores empregos, o melhor salário, e a mulher, ela fica num plano secundário nesse aspecto, com empregos secundários, com um salário que não corresponde ao mesmo salário de um homem, e aí muitas acabam vendo, né, no trabalho sexual uma forma de poder ter esse reconhecimento na sociedade, de poder ter um certo lugar na sociedade, de poder ter dinheiro, de poder ter seu favorecimento, seus bens materiais.
Então, são esses aspectos importantes na formação da sexualidade da mulher, que a gente não pode ignorar quando a gente passa a pensar no trabalho sexual, né? O próximo slide, ele fala um pouco da história da prostituição, né? A prostituição, ela está dentro da sociedade já de muitos, muitos anos. Alguns lugares citam até como uma das primeiras profissões. Só que o que a gente sabe é que nem sempre essa profissão ela foi relacionada a uma depravação, como a gente vê hoje, né? Tem algumas sociedades antigas em que as mulheres recebiam tesouros em trocas de favorecimentos sexuais. Então, é uma forma de prostituição, mas elas não eram vistas como marginais na sociedade, elas eram vistas como uma figura importante da sociedade, uma figura que até remetia, às vezes, à divindade. Então, isso varia muito de sociedade para sociedade, cada sociedade tem a sua moral, e é na moral que a gente bate nessa sociedade que a gente vive hoje, para poder entender o porquê que a gente tem o trabalho sexual como uma situação, como um trabalho marginal, em uma situação de marginalidade, de esquecimento e invisibilidade, né? Durante a Idade Média, além dos aspectos religiosos, né, do puritanismo, entra também a questão das doenças. A gente precisa entender que é uma época que não existia tratamentos como se existe hoje. Então, o controle da prostituição também era uma forma de controlar a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem mais esse aspecto que vai se juntando aos aspectos religiosos para trazer a prostituição como sinônimo de algo pejorativo. E esse próximo slide mostra muito bem, né, essa divisão que a gente vê hoje, né, em que a mulher que tem prazer e que gosta de sexo, ela é associada ela tem essa associação de ser suja, de ser uma mulher do mundo, mas de onde isso vem exatamente disso, dessa associação com doenças sexualmente transmissíveis, né? Enquanto que a mulher que é a que a nossa sociedade patriarcal valoriza, é aquela que está em casa, que é casada, que cuida e serve o seu marido, que não tem prazer sexual, porque o prazer é relacionado à mulher que é da rua. Então, entra nessa, a gente consegue diferir bem, né, dentro da nossa sociedade, esses dois lados hoje vistos do jeito que a gente enxerga as mulheres e o jeito que a gente enxerga as profissionais do sexo, né? Por isso dá para entender por que elas ocupam, na maioria das vezes, uma situação de marginalização em relação ao restante da sociedade, né? Eu posso dizer, na verdade, que as mulheres, eu acho que uma conclusão aqui é que, em geral, as mulheres, elas estão ali tentando pegar uma rabeira nessa sociedade que é predominantemente centrada no homem. Mas as mulheres que ainda trabalham com o sexo, elas ainda estão invisíveis. Esse próximo slide fala dessa divisão, né? Será que, então,
a mulher que trabalha com sexo é uma vilã ou ela é uma vítima? E é exatamente nesse ponto que eu quero pegar, né? Então, lá atrás, na Idade Média, com a disseminação de doença sexualmente transmissível e até no início do século XX, essa associação era muito feita, né? Da mulher, da mulher que era profissional do sexo, ser uma vilã da sociedade em relação a isso, como disseminadora de doenças sexualmente transmissíveis. Mas, na verdade, ela é uma vítima dos modos que a gente vive hoje, né? Dos modos que a mulher é vista na sociedade, que não pode desempenhar sua sexualidade sem ser mal interpretada ou sem ser julgada com julgamentos, na verdade, pejorativos, né? A mulher que sai de casa para trabalhar. Hoje, ainda bem que as coisas estão mudando muito, mas antes, não vamos falar de muito tempo atrás, a gente pode falar de uns 30 anos atrás, um pouco mais, mulher que saía de casa para trabalhar também era vista com maus olhos pela sociedade, né? E é aí que a gente pensa no que é a moral. A moral de uma sociedade é aquela estabelecida por costumes. Não é nada que é uma lei que estabeleceu o que é certo ou errado, mas é um pensamento coletivo em que algumas coisas se tornam certas ou erradas por esse pensamento. Então, esse pensamento já foi certo um dia. Hoje, ainda bem que a gente vê muita mudança em relação a isso e que as mulheres têm conquistado muito espaço, e eu acredito que abrir esse espaço também a mulheres que trabalham com sexo também faz parte dessa luta das mulheres para ganhar o seu espaço, né? Até porque não são só as profissionais do sexo que merecem ter prazer durante a sua vida sexual, né? Bom, focando um pouco mais nos serviços de saúde, no início do século XX, foi criadas políticas nacionais de saúde, que era fundamentalmente, voltando então, o que era a moral naquela época, né? A moral era a mulher que cuidava da casa, era a maternidade. Então, as políticas de assessoramento dessas mulheres, a saúde voltada para essas mulheres, era só centrada nessa assistência. Na assistência materna, então, da gestante, e não abrangia todo o universo feminino, né? Demorou bastante, mas em 1984, a gente tem a criação das políticas de atenção integradas à saúde da mulher, que garantiu maior assistência em relação à assistência oncológica, com serviço de mastologia, prevenção de câncer de colo do útero, contracepção, e também para garantir os direitos reprodutivos dessas mulheres. Em 1985, foi criado o Programa de Controle de Doença Sexualmente Transmissível voltado para a mulher. Eu trouxe aqui também mais um dado, além desse que está no slide do Dr. Sérgio, que em 2003 foi criado o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que reafirmou que integralizou, na verdade, essas duas concepções, todas essas concepções anteriores, né? Juntou tudo o que abrange a saúde da mulher, desde a infância, adolescência, até
a senilidade, porque as mulheres no climatério e senilidade também eram esquecidas do sistema de saúde. Então, passaram a abranger todas as fases da vida da mulher, além de todas esses acessos a assistências à saúde, né? Contracepção, assistência pré-natal, ciclo gravídico puerperal, oncológico. E falando sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Falava-se muito que mulheres que eram trabalhadoras do sexo, que elas eram grupos de risco, não só essas mulheres, mas também como comunidade LGBT e outros grupos, constituíam grupos de risco para infecções sexualmente transmissíveis. Só que o que a gente tem hoje, o que a gente sabe, é que, na verdade, a gente não usa mais esse termo de grupo de risco. A gente fala em comportamentos de risco, porque nem só essas populações têm comportamento de risco. Então, se o profissional de saúde foca o seu atendimento em qualquer esfera de atendimento, mas para identificar esses comportamentos de risco, para poder intervir e poder fazer a prevenção adequada, é aí que está o sucesso da nossa assistência, né? Então, o que seria, primeiro para a gente entender o que é um comportamento de risco, vamos entender, então, o que seria um comportamento seguro, sexual seguro, né? Que é aquele que usa um método de barreira, camisinha, no caso, para prevenir infecção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, um comportamento de risco seria ter atividade sexual sem usar camisinha, né? Sem usar algum método de barreira. Então, é aí que a gente precisa focar no nosso atendimento, né? Orientar essas mulheres da importância do uso de camisinha. A gente sabe que outro comportamento de risco é ter múltiplos parceiros sexuais, só que, inevitavelmente, essas mulheres vão ter. Então, as medidas educativas de como que se pega essas doenças, como que é feito o tratamento, deixar aberto o sistema de saúde para elas poderem chegar e não sofrer julgamentos, para que elas possam para ter diagnóstico precoce e tratamento. Isso faz parte da prevenção em saúde, né, estipulada pelo SUS, uma prevenção primária, que são todas essas que estão aí no slide, medidas educativas, percepção do risco de comportamento sexual, uso de preservativo feminino e masculino, e a profilaxia pré-exposição, que é uma medicação que pacientes que têm comportamento de risco, não só profissionais do sexo, como também qualquer pessoa que tenha comportamento de risco, pode fazer uso dessas medicações para evitar o contágio de HIV. Essa profilaxia ela é feita especialmente para o HIV. Então, é importante também orientar que doença sexualmente transmissível não é somente o HIV, existem outras mais, mas que se essa mulher tem um comportamento de risco, ela pode fazer uso dessa medicação para a prevenção do HIV, pensando, às vezes, numa falha do uso do método de barreira, ou, às vezes, o não uso, porque a gente, pensando no poder de escuta, né, dessas mulheres, muitas não têm o poder de se autoafirmar diante do parceiro,
né, e pedir para que ele use um contraceptivo, né? Então, essa submissão da mulher, às vezes, faz com que ela não tenha voz, e às vezes ela fica sujeita a doenças a infecções sexualmente transmissíveis, porque ela não tem voz para usar um preservativo, né? Eu acho que é muito importante aqui deixar uma ressalva de que o preservativo, o uso de condom, né, não é só feito, às vezes não precisa ser feito somente pelo homem, né? Existem preservativos femininos. Eu, esses dias, fiz uma postagem no meu Instagram a respeito disso, e aí várias pessoas comentaram que sabiam que existia, mas que nunca tinham usado, né? Então, por que nós, mulheres, precisamos de delegar ao homem o uso do preservativo, né? Por que a gente não pode ter essa autonomia de nós mesmas comprar o nosso preservativo, fazer o uso do nosso preservativo sem depender do outro, né? Então, isso também, esse conhecimento é importante, porque talvez tem pessoas que não sabem que existe. Então, o papel da saúde nesse momento é falar sobre tudo isso, falar sobre todas essas medidas de prevenção, que é uma intervenção primária, que a gente fala, né? Uma intervenção secundária é aquela já focada no diagnóstico, que não deixa de ser importante também, né? A gente quer falar muito da prevenção, mas a gente também precisa fazer os diagnósticos. Precisa fazer o diagnóstico, precisa fazer o tratamento. Então, a pergunta que eu faço é, essas pacientes, elas estão chegando no sistema de saúde? Elas estão chegando até nós para que a gente possa fazer essas intervenções, para que a gente possa fazer esses diagnósticos, para que a gente possa tratá-las? O que a gente tem feito para que elas tenham esse acesso, né? Então, isso eu acho que é um dos motivos do porquê que a gente está aqui hoje falando sobre essas questões, né? Para a gente poder discutir no nosso meio e aonde a gente vive, como seria uma forma de facilitar o acesso dessas mulheres. Ontem o Ronan falou muito bem de como ele vai até as mulheres de rua para poder fazer intervenções que pode salvar a vida dessas mulheres, que pode salvar a vida do bebê que ela está gestando. Então, aqui eu quero falar do que a gente pode fazer para chegar até essa mulher e poder fazer o diagnóstico, poder fazer o tratamento, para que uma mulher que tenha um diagnóstico positivo se trate e não tenha e não saia transmitindo por aí infecções, ou que não passe para alguém e esse outro alguém é que vai transmitir para outras pessoas. Então, são essas questões que nós devemos valorizar. E uma prevenção terciária seria aquela em que já tem a doença, não foi tratada, e é uma doença sem cura, crônica, e que a gente pode fazer intervenções de assistência de modo a minimizar as sequelas. Eu acho que como exemplo dessa prevenção terciária, se enquadra bem o HIV, que tem um tratamento, não tem cura, mas tem um tratamento muito eficaz hoje em dia, então é imprescindível que os médicos estejam atentos para poder fazer esses diagnósticos e segmentos desses pacientes, né? Bom, falar um pouquinho da história, da representatividade das mulheres profissionais do sexo no Brasil, né? Então, em 1986, foi criada a Rede Brasileira de Prostitutas, onde começou-se a discutir todas essas questões em relação a infecções sexualmente transmissíveis, conscientizar
mulheres que não tinham acesso a informações sobre o uso de preservativos, acesso à saúde, né? Então, aí começou-se, essas organizações são muito importantes porque é um espaço onde essas mulheres encontram a sua representatividade, que às vezes elas não encontram esse espaço num ambiente de saúde, o qual a gente vê hoje, né? Mas nessas redes de apoio, elas conseguem encontrar aquela orientação que elas precisam, elas conseguem ter o apoio que elas precisam e ter as orientações que elas precisam para ter uma saúde de qualidade, né? Em 1998, aqui em Ribeirão Preto, o que causou uma comoção muito grande dessa população foi o assassinato de Nicole Velasquez, que foi um assassinato brutal de uma profissional do sexo, e isso mobilizou muito a comunidade para que fosse feito assistências a essas mulheres, né? E aí a organização da Vitória Régia, aqui de Ribeirão Preto, ela surgiu em decorrência disso, para poder servir como uma rede de apoio para garantir, em primeiro lugar, para garantir até a preservação dos direitos humanos dessas mulheres, né? Dessas mulheres que não são vistas e que muitas vezes não, na maioria das vezes, marginalizadas, né? Então, essa organização aqui em Ribeirão Preto, ela é uma ONG que presta tanto trabalho educativo quanto assistência às profissionais do sexo, e não somente também profissionais do sexo, mas mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 2002, foi realizado um projeto de lei para que fosse reconhecido o trabalho das profissionais do sexo, que fosse reconhecido pelo Ministério do Trabalho, para que fosse garantida licença maternidade, previdência, auxílio à doença, mas esse projeto, ele foi arquivado. Em 2012, foi feito um novo projeto de lei pelo deputado Jean Willis, que chama Projeto de Lei Gabriela Leite, que visava essas mesmas necessidades, né? A licença maternidade, a previdência, o auxílio, a regulamentação desse trabalho, porque enquanto regulamentado, esse trabalho fica menos vulnerável a abusos, a violência. Então, essas mulheres, elas lutam até hoje para que esse trabalho seja regulamentado, para que elas não sejam mais invisíveis perante a sociedade, para que elas sejam tratadas como qualquer outro profissional dentro da sociedade, né? Que elas tenham visibilidade e que elas sejam menos sujeitas a sofrer com violência e tenham maior rede de apoio também. A gente sabe que essas mulheres, elas estão mais vulneráveis ao uso de drogas ilícitas e violência também, tanto na rua quanto doméstica, né? Em 2002, aconteceu esse Seminário Nacional de AIDS e Prostituição, que ajudou também em todas essas coisas que a gente está discutindo aqui, que seriam importantes para a prevenção primária da saúde dessas mulheres, né? Disponibilização de contraceptivos, disponibilizar uma agenda que fosse acessível. Ontem o Ronan falou bem também, né,
mulheres em situação de rua, que às vezes naquele momento é que elas precisam ser atendidas porque não dá tempo de agendar uma consulta. Então, como que seria uma forma de facilitar esse acesso na agenda médica, né, para essas mulheres? Uma redução de danos em relação ao que eu acabei de falar, ao uso de drogas, são mulheres que estão mais expostas ao uso de drogas ilícitas, e também fazer um chamado para os profissionais de saúde que muitas vezes tratam essas mulheres com julgamentos, né? Então, foi sensacional ontem que o Ronan disse sobre as mulheres de rua, né? Esse olhar delas para elas como um ser humano. E eu falo aqui hoje também um olhar em cima para as profissionais do sexo como mulheres, como qualquer outra na nossa sociedade, e que merece visibilidade, e que eu acredito que muitas vezes se vende num atendimento de saúde e são vistas com olhares de preconceito, né? Com julgamentos. Enquanto nós, como profissionais de saúde, o nosso dever é apenas cuidar da saúde dessas mulheres, sem julgamentos. A gente precisa de tentar se colocar no lugar delas e tentar entender as necessidades delas, para a gente poder prestar só dessa forma empática, que a gente vai conseguir acessar o mundo delas e poder fazer uma promoção de saúde adequada. Porque não adianta eu prescrever uma medicação, um exemplo meio grotesco, uma medicação, se eu não entrar no universo daquela pessoa, se eu não souber das necessidades dela, e ela não entender por que ela está usando, ou se eu prescrever um medicamento que está totalmente fora da realidade dessa mulher. Então, é só tendo empatia que eu vou conseguir acessar esse espaço e conseguir tratar adequadamente. Eu acho que acessar esse espaço, vamos falar mais objetivamente, não só pensando no tratamento, mas pensando também no diagnóstico, né? Porque se essa mulher não chega até nós, como que nós vamos fazer diagnóstico de doença sexualmente transmissível e evitar a propagação de doenças, né? Cuidar da saúde dessas mulheres e da comunidade em geral, né? Então, tendo esse olhar empático, que a gente vai conseguir acessar essas mulheres. Tem, no Brasil, né, a gente tem 2 perfis, né, de profissionais do sexo. De um lado, aí nesse slide, a gente tem muito famosa, né, a Bruna Surfistinha. Então, é uma mulher de classe média alta, que buscou no trabalho sexual uma forma de reconhecimento, né? De reconhecimento, de se integrar na sociedade, no trabalho sexual como forma de aquisição dos seus bens pessoais, também como uma forma de prazer. Então, a gente tem esse lado da moeda, e também tem o outro lado da moeda, que são as mulheres que se veem nessa profissão porque elas não tiveram outras oportunidades, né? Mulheres que só veem nesse caminho uma forma de adquirir seus bens materiais, de ter renda familiar, de ter, às vezes, até uma cesta básica. Muitas também buscam esse trabalho como forma de ter uma posição melhor em relação ao trabalho. Então,
todos esses perfis que a gente precisa ter conhecimento para que a gente possa entrar na hora de prestar uma assistência a essas mulheres, entrar naquele caminho, naquele mundo, sem julgamentos, e poder entender quais são as necessidades de cada uma. Eu vejo uma mulher como a Bruna surfistinha, de classe média alta, uma mulher mais orientada em relação a métodos de prevenção, né? Enquanto eu vejo a mulher que se encontra do outro lado da moeda como uma mulher que ela precisa de ter esse conhecimento, que são mulheres que não tiveram, às vezes, acesso à escolaridade e acesso a esse conhecimento de saber, de prevenção mesmo, de saber se prevenir, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer todas essas realidades, né, para a gente poder saber onde intervir e qual que é a necessidade maior daquela mulher naquele momento. Esse próximo slide, então, para a gente poder já ir tentando concluir nosso desfecho aqui de assistência da saúde, né? Eu falei muito já aqui o tempo inteiro sobre essas barreiras, né, no acesso. Então, como que a gente vai fazer elas chegarem até a gente? Isso foi uma pergunta que eu também me fiz, preparando o que eu ia falar aqui hoje. Eu também fiquei me perguntando que nos meus atendimentos, poucas mulheres referiram ter mais de um parceiro sexual, né? Então, onde que eu tô pecando no meu atendimento, que eu não tô dando abertura para essas mulheres, para elas poderem tirar as suas dúvidas e eu poder ter a oportunidade de intervir oportunamente, né? Então, foi importante para mim também o preparo dessa apresentação, porque eu repensei em muitas coisas, em algumas falhas nesse quesito do meu atendimento também. Então, primeira coisa, né, tentar deixar o preconceito de lado, né, o preconceito que já existe de forma institucional, que a gente vê assim que essas mulheres às vezes pisam num atendimento de saúde, a gente já vê que muitas pessoas já lançam olhares de preconceito, então nós, como médicos, tem que deixar esse preconceito e poder prestar um acolhimento a essas mulheres. A falta de empatia, que é isso que eu estou falando, né? Quantos médicos que são capazes de ter essa empatia, de se colocar no lugar dessas mulheres, de entender essa realidade, a realidade que seja por prazer ou seja por necessidade financeira, independente de qual ela seja, de se colocar no lugar dessa mulher, que na maioria das vezes são mulheres muito sofridas, e poder acolher ela na consulta médica, né? Porque às vezes é naquele momento em que ela sente que ela tem um amparo. Se a gente consegue prestar esse acolhimento adequado, é ali que ela vai perceber que ela tem um amparo, é ali que ela vai perceber que ela é vista, que ela tem um espaço. Então, desenvolver empatia é uma habilidade do médico. E a gente trabalha isso em todas as consultas. Todas as consultas que a gente faz é uma nova experiência de poder trabalhar essa habilidade de ser empático. Essas experiências, né, sentimentos negativos em relação ao serviço de saúde, experiências negativas que elas já tiveram, como que a gente pode minimizar isso e fazer com que elas tenham outros tipos de experiência na nossa assistência.
A gente já falou sobre os horários de atendimento, como que a gente pode adequar esses horários para atender essas mulheres, né? E é importantíssimo a gente falar sobre a falta do acesso aos serviços de saúde por essa população, né? Seja socialmente, né, pensando no baixo status econômico, então essa paciente ela precisa de uma porta-entrada no SUS, então como que está sendo essa assistência no Serviço Único de Saúde? São mulheres que estão mais expostas ao uso de drogas ilícitas, como eu já falei anteriormente. Então, como que a gente pode fazer medidas para a gente poder orientar quanto a esses danos, né, prevenir a exposição à doença sexualmente transmissível, então, principalmente o uso de preservativos, né, conscientizar essas mulheres do uso de preservativos. São mulheres que estão mais expostas à violência, então, prestar um acolhimento, onde que a gente pode, como que a gente pode proteger essas mulheres dessa violência, também é importante a gente pensar, e anticoncepção também, para evitar gravidez indesejada, né? Importantíssimo o acesso aos métodos contraceptivos para essa população, né? Que muitas vezes a gente sabe que muitas unidades de saúde deixam a desejar nesse acesso a métodos contraceptivos, né? E, de outro lado, também, quando a gente fala daquela prevenção secundária, né? Menores taxas de coleta de exames, porque são mulheres que não se sentem, às vezes, integralizadas ali no ambiente de saúde, então elas, mesmo que às vezes vão para uma consulta, depois elas estão aderindo àquele tratamento, vão coletar os exames, estão fazendo o que foi orientado pelo médico, elas conhecem tudo que existe sobre método contraceptivo e também métodos de diagnóstico, né? Bom, não teria como a gente falar sobre o assunto de profissionais do sexo sem a gente também falar sobre a população trans, né? Eu falei em outro momento sobre as populações invisíveis, né? Que são marginalizadas, esquecidas, deixadas à parte na sociedade. E a população trans é uma população que se vê fora da sociedade desde muito cedo, né? É uma sensação de não pertencimento. Então, não pertencer ao corpo, não pertencer à família, não pertencer à sociedade. E esse sentimento de não pertencimento leva, muitas vezes, essa população a não ter oportunidade de trabalho. E essa população acaba, muitas vezes, se prostituindo. Então, é muito comum a profissão que essa população encontra para poder garantir o seu sustento ser a prostituição, né? Então, seria impossível a gente falar sobre esse assunto e não citar a população trans. Que nesse primeiro ponto, né, para a gente diferenciar, colocar o que é diferente, a identidade de gênero e a orientação sexual. Orientação sexual seria o que o indivíduo
a pessoa pelo qual aquele indivíduo se sente atraído, né? É uma pessoa que tem o mesmo gênero que ele, ou é uma pessoa que tem um gênero diferente? A atração dele é pelo gênero diferente. E a identidade de gênero é aquela que ele se identifica. Não necessariamente o seu corpo físico, mas aquela identidade que ele tem. Então, às vezes, o corpo físico é de homem, mas aquela pessoa se identifica como uma mulher, né? Então, isso é identidade de gênero. Então, é importante a gente diferenciar. E aí a gente fala em trans, em população trans, essas populações que não se identificam com o mesmo gênero que correspondente ao seu corpo, né, de nascimento. Então, é uma população que é muito negligenciada nos serviços de saúde, são pessoas que se automedicam, que buscam, às vezes, em drogas ilícitas, esse amparo pelo esquecimento da sociedade em relação a eles. Então, é uma população que, quando busca o apoio do sistema de saúde, muitas vezes não tem, porque muitos profissionais não sabem como tratar, nem como acolher essas pessoas, nem como fazer o segmento dessas pessoas adequadamente. Então, são populações muito negligenciadas, que acabam se automedicando e fazendo medicações em ambiente domiciliar e até nas ruas mesmo. Consequentemente, são alvo de altos índices de violência e de mortalidade. O Brasil é o país que mais tem registro de óbito dessa comunidade LGBT e todas as outras diversidades no âmbito da sexualidade, com uma expectativa de 35 anos, e é uma população que também desconhece aquela profilaxia que eu já discuti anteriormente, que é uma profilaxia pré-exposição, né? Passando o slide, ele tem algumas fotografias, e o último é esse gráfico, pode passar isso, esse gráfico que mostra exatamente os índices de mortalidade da população trans no Brasil em relação a outros países do mundo, né? Então, nesse slide foi como um apoio para vocês, para nós, profissionais de saúde, né, que temos esse poder de intervenção, e também tem um exemplo de uma liga acadêmica também que promoveu durante a pandemia assistência a essas populações, junto lá com aquela ONG Vitória Régia, e também que fez doação de cestas básicas, distribuição de teste de HIV. Então, fizeram intervenções que nem as que eu discuti até agora, que são intervenções primárias, né, e de visibilidade para essa população, né. Esse último slide fala que, segundo a OMS, né, a saúde sexual é a habilidade de mulher e homens para desfrutar e expressar sua sexualidade sem risco de infecções sexualmente transmissíveis, de gestação não planejada e livre de imposições, violência e discriminações. Então, esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde, e é isso que a gente precisa promover e defender. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada, esse é meu e-mail para caso alguém queira compartilhar mais alguma dúvida, e eu deixei essa música da Rita Lee aí, porque eu acho que
que quem dera se todas as mulheres pudessem exercer a sua sexualidade que nem ela descreve nessa música, né? Então, obrigada. Eu não estou ouvindo. Desculpa, eu estava desligado. Foi uma excelente palestra, muito obrigado. Aqui no chat está cheio de comentários sobre a palestra, todo mundo gostando bastante. Eu vou colocar alguns aqui para a senhora ver. Obrigada, não me chame de senhora, por favor. Gabriela. Bom, nossa, eu estava bem nervosa no início, mas depois eu relaxei. Tá? E tivemos algumas perguntinhas também. Vou passar aqui a primeira pergunta, que é... Opa, só um minuto. A Ana Tapta perguntou: essas mulheres são receptivas quando são abordadas? Bom, como eu falei durante a apresentação, né, a minha experiência não é muito grande, né, em relação a essas mulheres. Mas, às vezes que eu já tive essa oportunidade, né, de fazer essas intervenções, eu vejo que elas têm receptividade, sim. Uhum. Só falta chegar até elas, fazer o nosso sistema chegar até essas mulheres, né? E como que a gente vai, o que a gente precisa promover para que isso aconteça, né? Porque receptividade, com certeza, elas têm. Tanto que existem as organizações em que elas buscaram essas organizações onde elas se sentissem pertencentes para elas poderem discutir todos esses assuntos e ter todas essas informações, né, num ambiente delas. Então, o que está faltando nesse ambiente aqui da saúde para elas também se sentirem pertencentes a esse espaço? Certo. Cadê? Primeiro, parabéns, viu, Camila? Foi uma excelente palestra, muito boa mesmo. Só comentários bacanas aqui no chat. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado dar essa palestra para a gente, tirou esse um tempinho para foi muito boa mesmo, de verdade. Obrigada, viu? Agora que a gente vai te fazer mais uma pergunta aqui da Wara Faria. Em uma consulta ginecológica, como podemos abordar e orientar as mulheres a respeito de sua sexualidade? Então, durante a consulta que é ginecológica, que é o momento, né, da gente poder saber como que tá a sexualidade dessa mulher, né? Então, não é incomum a mulher já trazer alguma queixa, né, em relação a... Vamos pensar, uma mulher que ela não desenvolve a sua sexualidade plenamente. Invariavelmente, isso vai levar a algum problema ginecológico. Então, não estou bem com o meu corpo, eu sinto que tem algum problema na minha vagina, na minha vulva. Muitas vezes, ela traz algum problema relacionado a isso. Então, aí é a hora de você tentar identificar. É um problema com a imagem, ela está satisfeita com a imagem dela, ela tem liberdade com o parceiro sexual dela para poder falar sobre esse assunto, sobre os seus desejos, vontades e preferências. Ou é uma consulta em que ela não trouxe nada de queixa, mas você percebeu algum comportamento desse tipo. A gente não tem que fazer intervenções se também a gente não vê que aquilo está trazendo algum mal para aquela mulher, né? Tem mulheres que elas têm as suas crenças e elas vivem muito bem assim. A gente só deve fazer intervenções
no momento em que aquilo gera um sofrimento para elas. Então, essa abordagem da sexualidade é uma abordagem muito minuciosa, porque a gente vai entrar em contato com essas diversas, com crenças, com vivências familiares, com a relação dela com o parceiro. Então, é um lugar onde a gente precisa ir com bastante cuidado, né? E também para a gente poder realmente ajudar, saber o que é que está causando angústia e poder ajudar. Porque se também não é uma consulta em que a mulher está totalmente satisfeita com o modo que ela vive, mesmo que você não concorde, mas ela não tem queixa em relação àquilo e ela não tem sofrimento em relação a isso, a gente também não tem que fazer nenhuma intervenção, né? A próxima pergunta é da Daisy. Como seria a abordagem com essas mulheres? O profissional de saúde deve ir até elas? Olha, eu acredito que seja necessário, né? Que tem momentos que é necessário, sim. Então, a gente viu ontem o Ronan falando que ele precisa fazer busca ativa. Então, talvez a gente também precise fazer essa busca ativa, né? Por quê? Porque às vezes tem mulheres que não conhecem que a gente está trabalhando dessa forma, empática, de uma forma acolhedora. Então, elas nunca vão chegar para te procurar se elas não que nunca vão chegar para te procurar, mas elas não vão saber que o seu atendimento é diferente se elas não souberem que realmente você pode tratá-las de uma forma diferente de outros lugares, de outras assistências que elas já tiveram previamente, né? Então, às vezes, ir até elas, então, às vezes, até não como uma busca ativa, assim, vamos lá fazer exame, não é isso, mas uma forma de conscientização, olha, existe esse serviço que presta tal assistência, você pode procurar lá, e eu acho que é um pouco disso que a ONG da Vitória Régia faz, presta essa conscientização dessas mulheres, educação quanto a métodos contraceptivos, em relação ao uso de preservativos, né? Então, eu acredito que, não vou falar da figura do médico ou da consulta médica em si, mas o serviço de saúde, precisa, invariavelmente, ter uma certa busca ativa dessas mulheres, para que elas possam chegar até uma consulta e ser feito diagnóstico e tratamentos mais precoces, né? A gente tem aqui a pergunta da Elkia Prado. A mulher de classe alta que vive profissionalmente do sexo, há relatos no espaço de consultório? Ou é velado? Ela também vive essa barreira? Então, eu vou falar da minha experiência, né? Eu acredito que talvez a minha abordagem imponha uma certa barreira, mas eu acho que a forma de abordar esse assunto e a sexualidade da mulher, e você trazer no consultório como uma assistência acolhedora, ela vai se sentir na obrigação de falar sobre isso para que você possa orientá-la de maneira mais adequada possível e fazer as prevenções necessárias, né? Então, eu acredito que elas são receptivas, sim, desde que a sua consulta seja acolhedora.
A gente tem outra pergunta da Elke aqui. A mulher pobre vive do sexo e é taxada como prostituta. E as de alta renda? Olha, eu li muitas coisas sobre associações de profissionais do sexo, né? E elas nem as de alta renda também não tiram esse termo de elas se intitulam também prostitutas, porque há uma forma usar esse nome que é tantas vezes usado de maneira pejorativa. Elas têm orgulho de usar o nome prostituta, porque é uma forma de quebrar, de certa forma, esse preconceito com o nome prostituta, né? Então, a gente já faz uma associação pejorativa. Então, às vezes, usar o nome é como uma forma de resistência, de visibilidade dessas mulheres. Então, elas têm muitas que não se intitulam profissionais do sexo, e sim como prostitutas, porque veem que isso é uma forma de ganhar maior visibilidade, né? Porque que esse nome tem que ser para o resto da vida, tem que para sempre se remeter a algo pejorativo, né? A gente pode reformular o jeito de ver esse nome, a gente pode reformular o nosso sentimento em relação a ele, a gente pode reformular a forma de ver esse nome como uma profissão como qualquer outra. Às vezes como uma forma de resistência também, né? Tipo, de continuar usando esse nome como uma forma de resistência para modificar, né? A forma como existe. Para ganhar visibilidade de todas as mulheres que têm o sexo como profissão. Eu vou passar mais alguns agradecimentos aqui, doutora Camila, para a senhora ver. O pessoal elogiando e agradecendo a palestra. Obrigada. Vocês que são demais, gente. Não, só elogio, que tá cheio de elogios. Só elogio aqui. Obrigada. Você conseguiu ver aí os comentários? Espero que eu responda. Com certeza. Espero. Eu não vou ficar mexendo aqui, porque eu já apanhei muito desse negócio, né? E espero ter correspondido à expectativa de vocês. Nossa, demais. Com essa apresentação. Vamos te chamar de novo, em breve. Muito obrigado, viu, pela palestra. Obrigada, boa noite. Obrigada de verdade pela palestra, tá? Já falei com a Ana Tabata que eu estou à disposição até para alguns trabalhos também. Não, a gente agradece que eu tenho em mente. Vamos combinar, com certeza. Obrigada. Doutora Camila, muito obrigado, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, agora a gente vai dar início à nossa segunda palestra. Eu vou chamar a Ana Carolina para ela apresentar a segunda palestrante. Ana Carolina. Oi. Oi, gente. Boa noite outra vez. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso simpósio para a última palestra, que é com a Isabela Risso, que ela é graduada em Direito pela Unesp e mestranda em Direito também pela Unesp. E ela é integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Aprisionamento e Liberdade. Então, seja bem-vinda, Isabela. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Ana. Vocês estão me ouvindo bem? Nada, estamos sim. Qualquer coisa me avise, né? O sinal da minha internet não tá muito bom, mas se precisar eu me organizo aqui para mudar de lugar. Bom, primeiro eu queria me apresentar, né? Eu sou Isabela, sou formada em Direito pela Unesp, me formei em 2018. Estou fazendo mestrado agora na Unesp também. Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória com o tema, né? Só para situar. Oi? A sua câmera tá ligada? Tá.
Não estou aparecendo? Agora sim. Agora foi? Então tá bom. O tema de direitos reprodutivos, né, e saúde das mulheres encarceradas, né, chegou a mim primeiro por meio da minha iniciação científica. Eu fiz uma pesquisa na graduação sobre violência obstétrica, inclusive envolvendo com esse outros marcadores sociais, né, como raça e classe, principalmente. E aí eu tive a ideia de juntar os dois grandes temas da minha vida, que são direitos reprodutivos e prisão. Né, prisão foi um tema pelo qual eu sempre me interessei, desde meu primeiro ano de graduação. Lembro de participar de eventos, né, como esse que a gente está compartilhando aqui, e que me fizeram me interessar por prisão desde muito cedo, né, na graduação. E aí eu ingressei no mestrado no ano passado. O meu projeto inicialmente era sobre violência obstétrica na prisão, mas por conta da pandemia, né, a gente ficou uns meses ainda pensando se daria para prosseguir com o projeto. Minha ideia era fazer uma pesquisa empírica na prisão, né, fazer roda de conversa com mulheres presas, e depois de uns meses a gente ficou naquele dilema, né, se daria para continuar com esse projeto inicial ou não. Resolvemos mudar os rumos da pesquisa, por conta, né, dessa indefinição desse contexto que a gente está agora. E minha pesquisa atualmente é sobre a trajetória de uma mulher pelo sistema de justiça criminal. Uma mulher que teve sua vida atravessada de diversas formas, né? Ela já esteve presa, ela foi mãe na prisão, preso. Então, atualmente é esse meu tempo de pesquisa. Mas só para situar vocês, acho importante a gente falar, né, de onde a gente parte e da nossa relação com o que a gente está discutindo. Gente, a saúde de mulheres encarceradas é muito importante a gente discutir um pouco, né, sobre o sistema penal brasileiro. Né? Não dá para falar sobre questões específicas da prisão sem fazer essa contextualização, né? Então, imagino que a maioria de vocês sabem, mas o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Atualmente, de acordo com dados de 2020, tem mais do Departamento Penitenciário Nacional. E é muito importante a gente pensar também quem são essas pessoas que se encontram no sistema carcerário, né? A grande maioria são pessoas pobres, negras, jovens, né, oriundas de contexto social de vulnerabilidade, em que existe falta de acesso a direitos básicos. Né? Tem uma autora que eu gosto muito e tenho estudado, chamada Dina Alves, e ela discute como, né, esse discurso de que o Estado está ausente na vida da população negra, na verdade, não corresponde com a realidade. Né? O que acontece é que o Estado está muito presente na vida da população negra, mas no seu braço armado, né, só o direito penal está presente. Né? Não existem políticas de garantias sociais, mas as políticas criminais, né, atingem muito fortemente essa população. Imagino até que vocês tenham visto, né, as notícias que estão correndo entre ontem e hoje, sobre aquela jovem de 24 anos, né, que morreu vítima de uma bala perdida, uma jovem negra, né, e eu acho que esse cenário é algo ainda muito recorrente em pleno 2021, né. Então, a gente tem, né, esse contexto da atuação estatal voltada para a segurança pública, em detrimento de políticas sociais garantidoras de direitos. Né? Então, a gente tem o cárcere como um lugar em que o Estado despeja os indivíduos indesejados. Né? Não é um lugar de ressocializar, de reeducar, mas é um lugar de excluir. Né? Eu até, inclusive, esses dias estava assistindo a um evento promovido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em que pesquisadoras, ativistas de movimentos antiprisionais e pessoas que já passaram pelo cárcere estavam discutindo como o cárcere não é lugar de gente, né? É uma máquina do abandono mesmo. Então, pensando, né, nesse contexto do encarceramento em massa, que é fruto da desigualdade social promovida pela sociedade capitalista em que a gente vive, esse encarceramento produz ainda maiores desigualdades, né? Teoricamente, essas pessoas deveriam ter apenas seu direito à liberdade restringido,
mas o que a gente vê é que existe uma prática sistemática de diversas formas de tortura, né? Existem muitos relatos sobre fome no cárcere, né? Até algo que a gente vê ainda, né? Muitas pessoas falando que o Estado gasta muito dinheiro para manter a população prisional e que eles comem muito bem e tem uma marmita para cada um, né? Mas eu acho que todo mundo que se dispõe a conhecer um pouquinho melhor sobre a realidade do sistema carcerário vê que não é bem por aí, né? A fome é uma realidade, a sede é uma outra realidade, né? Nesse evento que eu comentei da Defensoria, tinha muitas pessoas, familiares de presos, discutindo como tá faltando água nos presídios, né? Aconteceu casos de presos precisarem beber água da chuva, ou quando chega água na prisão, escolher se vai usar para dar descarga, para tomar banho ou para beber. Né? Além da questão também da superlotação dos presídios, né? Há atualmente um déficit de 230 mil vagas no sistema prisional, né? Então a gente, por aí dá para imaginar como essas pessoas vivem, né? Amontoadas nas celas. Além de outras muitas questões, né, torturas de formas mais psicológicas, subjetivas, né, como, por exemplo, os obstáculos impostos pela administração prisional para a manutenção dos vínculos, né, das pessoas presas com seus familiares, né, que é uma realidade que vem sendo bastante discutida também ultimamente. E a partir dessas considerações, que eu tentei fazer o mais breve possível, sobre o retrato do sistema prisional no Brasil, eu queria só comentar um pouquinho sobre o contexto de pandemia, né, acho que acaba também já relacionando um pouco com a questão da saúde. As visitas, né, dos familiares foram suspensas no início de 2020, em março, mais precisamente. Muitos familiares relatam que eles não dão previsão de quando essas visitas vão voltar, então essas pessoas estão, né, com seu vínculo familiar muito prejudicado. A população prisional, né, que já apresenta grande vulnerabilidade a doenças infectocontagiosas, principalmente em razão do confinamento e da restrição na circulação, estão muito vulneráveis, né, à pandemia atualmente. E existe, né, uma reivindicação muito forte dos movimentos de familiares de pessoas presas para incluir a população prisional no público prioritário da vacinação. Coincidentemente, hoje saiu uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária sobre incluir, né, no público prioritário de vacinação as pessoas que estão privadas de liberdade e também os servidores do sistema prisional, né, que é até um debate que os familiares têm feito, que eles baniram as visitas, né, suspenderam sem previsão de volta. Só que, por outro lado, os agentes penitenciários estão circulando e vão para suas casas e voltam, né? Então, essas pessoas estão expostas ao vírus. Acho que era esse o panorama mais geral que eu queria fazer. E agora eu vou começar a falar um pouco sobre encarceramento feminino, mais especificamente. Muitas pesquisas, né, têm discutido como as mulheres encarceradas, né, além de sofrerem com todas essas violações de direitos que estão presentes nos presídios masculinos, elas sofrem com ainda outras violações, né? Esse tema do encarceramento feminino é um tema que foi muito invisibilizado até o início dos anos 2000, mas que vem sendo muito discutido nos últimos anos, em diversos espaços, né? Desde produções audiovisuais, nas pesquisas acadêmicas também, na literatura, e inclusive produção de políticas públicas e leis mesmo, né, avanços legislativos que visam a maior garantia dos direitos da população prisional. E uma coisa, né, que a gente não pode deixar de falar, né, é o contexto do encarceramento feminino, que vem aumentando de forma exponencial, né, a gente tinha 5 mil mulheres presas em 2000, em 2016 esse número chegou a 42 mil mulheres presas. Enquanto a população prisional masculina cresceu 293% nesse mesmo período, entre 2000 e 2016, a população carcerária feminina aumentou 656%, né, de acordo com dados do levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. E houve uma queda no último ano, agora em 2020, para 37 mil mulheres presas, né, mas que ainda é um número exorbitante, né? O Brasil possui uma das maiores populações femininas carcerárias do mundo também. E também, de novo, né, quem é essa população carcerária feminina, né? É uma população de maioria negra, mais especificamente 66% dessas mulheres são negras, pobres, jovens, a maioria também é mãe,
né, e provenientes de contexto, né, de baixa escolaridade, baixa renda, de trabalho informal, e a maioria delas, né, está presa por crimes relacionados a drogas, né, sem violência, né, muito poucas mulheres estão presas por crimes praticados com violência, como homicídio, roubo. E uma questão que tem sido muito discutida também é sobre o papel dessas mulheres no tráfico de drogas, né? Muitas delas exercem papéis coadjuvantes, né? Muitas são presas porque o companheiro estava envolvido com o tráfico, ou muitas porque, né, no contexto familiar a droga já está muito presente. Mas existe, né, esse debate sobre a feminização da pobreza, né? Que essa pesquisadora que eu comentei mais cedo, a Dina Alves, provoca muito nesse sentido, né, de que as mulheres negras envolvidas com o tráfico estão cada vez no sistema de justiça penal. E pode responder porque esse aumento tão grande da população carcerária feminina. E aí, pensando, né, nesse contexto, a gente tem que pensar nas especificidades. Também tem demonstrado como a maioria das mulheres recebe muito menos visitas dos familiares do que os homens que estão presos, né? Então, elas são com muito mais frequência vítimas do abandono familiar, né? Além disso, na maioria das unidades femininas não tem garantido o direito à visita íntima, que é uma realidade muito mais constante nas unidades masculinas. E pensando, né, na população, na saúde dessa população já, né? Eu acho que vocês conseguem imaginar, né, nesse contexto de insalubridade, superlotação, né, que as condições de saúde são precárias, e apesar de existir muitas garantias legais, né, visando justamente a efetivação do direito à saúde na prisão, o sistema de justiça prisional o sistema de saúde, perdão, no sistema prisional é subfinanciado e subequipado, né, então a falta de profissionais, a falta do fornecimento de insumos, de medicamentos, até mesmo de ácido fólico para as mulheres que estão gestantes, né? A população prisional, de modo geral, tem taxas muito maiores do que a população geral no Brasil de tuberculose, de infecção pelo HIV e também de transtornos mentais. Muitos estudos vêm demonstrando também que há acesso reduzido à especialização de exames, a incidência de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças, né, tem uma alta taxa de mulheres com problemas ginecológicos, um alto índice de doenças sexualmente transmissíveis. E voltando agora na saúde mental, né, o que acontece? Essas mulheres têm uma experiência muito difícil durante o encarceramento, né, elas vivem a solidão, vivem a hostilidade do ambiente, humilhações constantes, como eu já comentei, abandono muitas vezes por parte até mesmo dos familiares, né, e tudo isso traz, né, obviamente, muitos prejuízos à saúde mental e psicológica dessas mulheres. Em relação à gestação e ao parto, né, que são experiências vividas por muitas das mulheres que estão presas, tem uma série de outras complicações, né, tem a pesquisa da Dar à Luz na Sombra, minha orientadora, no caso, da pesquisadora Ana Gabriela Braga, né, elas discutem como, apesar de muitas mulheres, né, da maioria ter acesso ao pré-natal, nas consultas do que deveriam, né, muitos bebês já nascem contaminados com HIV, a questão da sífilis congênita também, né, muito mais presente na população carcerária. A sífilis, né, é um problema geral, mas que na população carcerária acontece de forma muito mais grave, né, e muitos problemas relacionados à gestação não são tratados, né, no momento oportuno, então poderiam ser evitados se tivessem tratados de início, ou pelo menos, né, amenizados, mas isso não acontece. A maioria das mulheres já chega no sistema prisional grávidas, né, cerca de 90% já chega grávidas,
Até acontece, né, de algumas engravidarem durante as visitas íntimas, mas a maioria realmente já chega gestante. E apesar disso, tem uma pesquisa chamada Nascer nas Prisões, que foi feita entre 2012 e 2014 pela pesquisadora Maria do Carmo Leal, que é pesquisadora da Fiocruz. E nessa pesquisa, elas fizeram, né, uma pesquisa empírica em todas as unidades prisionais femininas das capitais e das regiões metropolitanas, e elas apontam que, apesar da maioria já chegar grávida, não existe um protocolo de atendimento no sentido de que, quando essas mulheres chegam, já fazer um conjunto de exames, né, entre eles o teste de gravidez. Então, o que acontece é que essas mulheres chegam grávidas, mas a gravidez só vai ser percebida numa fase avançada, né? E como isso limita a quantidade de consultas que elas vão realizar e o tratamento adequado dos problemas de saúde, como eu comentei. A pesquisa, né, também coordenada por essa mesma pesquisadora, chamada Saúde Materno-Infantil nas Prisões, entrevistou quase 500 mulheres no sistema prisional, e elas detectaram que só 35% tiveram acesso a um pré-natal adequado, e em quase 90% dos casos, a família das mulheres não é avisada quando elas entram em trabalho de parto. Então, essas mulheres, muitas vezes, têm que aguardar horas para serem levadas para o hospital, são levadas em camburão, e não têm direito a acompanhante, né, que é uma lei federal, né, que garante o acesso ao direito a um acompanhante durante o parto para todas as mulheres, mas para as mulheres presas esse direito é negado. E já entrando aí no debate sobre a violência obstétrica na prisão, né? Essa é uma forma de violência obstétrica que acontece, mas outras questões também, né, acabam acontecendo. Por exemplo, a discriminação quando elas chegam no hospital, né? Muitas mulheres, inclusive, vão algemadas, né? A maioria vai algemada no percurso. Ainda há um alto número de mulheres que permanece algemado durante o parto. E isso causa, né, obviamente, que estranheza e preconceito por parte das equipes de saúde. Tem mulheres que relatam que um profissional de saúde perguntou que crime ela cometeu para estar presa. Tem relatos de mulheres que, para quem a enfermeira perguntou se ela era perigosa e o que ela fez, e pedir para o agente penitenciário algemar a mulher de volta. Então, acontecem coisas, né, muito extremas, extremamente violentas, né, no contexto do atendimento ao parto para mulheres presas. Além, né, da questão do acompanhante, né, que muitos estudos também já vêm apontando como é importante para a mulher, para melhorar o bem-estar dessa mulher que está num momento tão delicado que é o parto, né. Então, tem uma série de violações, né, da demora do atendimento também. Na pesquisa Dar à Luz na Sombra, né, elas discutem sobre o exercício da maternidade na prisão, né, e falam sobre as muitas formas de violações que acontecem, né. Por exemplo, a falta de espaço adequado para essas mulheres gestantes e mães. Só 16% das unidades femininas ou mistas possuem celas adequadas para gestantes, 16%. Só 14% possui berçário ou um centro de referência materno-infantil. Então, a maioria dessas mulheres com os bebês estão em condições, né, físicas totalmente insalubres e inadequadas, né, para as mulheres que requerem um cuidado ainda maior nessa fase da vida e para os bebês. E uma outra questão discutida, né, nessa pesquisa, mas também por outras, né, pesquisadoras que vêm trabalhando a questão da maternidade encarcerada, é que há uma separação abrupta entre mães e bebês. Então, essas mulheres passam meses 100% dedicadas aos cuidados dos bebês, né? Elas ficam o tempo todo integralmente, né, cuidando dos bebês. Elas são muitas vezes afastadas de outras atividades na prisão, como educação e trabalho, e ficam realmente, né, só por conta dos cuidados com o filho. E quando chega o prazo legal, o prazo mínimo garantido por lei é que elas permaneçam com os bebês por 6 meses, e geralmente esse prazo mínimo é o prazo máximo mesmo, né, na maioria dos lugares, quando o bebê completa 6 meses, ele é retirado da mãe da prisão e encaminhado
para a família ou para uma instituição de acolhimento, caso não tenha familiar que possa ficar responsável pela criança. E aí essa mulher se vê, né, de repente, sem o filho. Muitas delas que estão amamentando precisam tomar remédio para secar o leite, porque o corpo não está preparado, né, para essa ruptura tão abrupta. Não é feito nenhum tipo de separação gradual, né? Então as mulheres estão com o bebê lá por 6 meses, 24 horas por dia, e de um dia para o outro realmente chega alguém e leva o bebê embora. E depois, né, o máximo que pode acontecer é nas visitas, né? E existem também já muitos relatos de mulheres, né, falando sobre como essa é uma experiência extremamente traumática, né? E acho que a gente consegue imaginar, né, como essas mulheres se sentem, e também o prejuízo para os bebês, né, que conhecem ele como única referência de ser humano, praticamente a mãe, e de repente estão num lugar totalmente diferente, em que não conhecem as pessoas. Então são uma série, né, um ciclo de violações. E esse contexto, assim, acontece, né, todas essas violações de direitos acontecem a despeito de todas as garantias legais existentes, né? Nos últimos anos, como eu comentei, teve uma série de avanços legislativos, né, especialmente o Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei 13.257 de 2016, né, que prevê a aplicação de prisão domiciliar para mulheres gestantes e com filhos até 12 anos. Né, o que a gente considera, a gente que está, né, inserido nesse debate prisional, considera um avanço muito importante, né? Acho que, por mais que se melhore as condições... Gente, licença, vou só beber uma água que eu tô engasgando. Por mais que se melhore as condições na prisão, né, nada mais adequado do que essas mulheres estarem em suas casas, né? Nada mais adequado do que medidas que desencarcerem, né, tendo em vista, inclusive, esse contexto de encarceramento em massa, né? No plano internacional, tem as regras de Bangkok, que são regras das Nações Unidas, das quais o Brasil é signatário, né? Então, teoricamente comprometido com as disposições contidas nessas regras. Entre muitas obrigações, nesse documento tem os cuidados em relação à saúde, né? Existe também já a jurisprudência nesse sentido, né, que tentam, né, efetivar maiores garantias de direitos para as mulheres presas. O Marco Legal da Primeira Infância determinou a aplicação de medida domiciliar, mas acontece que se verificou que essas medidas não estavam sendo aplicadas, né, o judiciário dava um jeito de contornar a legislação e continuar não concedendo prisão domiciliar para essas mulheres. Então, em 2018, o Supremo Tribunal Federal expediu um habeas corpus, né, visando garantir a efetivação desse direito da lei do Marco Legal da Primeira Infância. Meu amor, a mamãe... negócio? Não, o homem tá falando de verdade agora. Mãe, a irmã do Kimi deu 7 Barbies. Que legal, meu. Eram todas que ela tinha. Tá bom, você vai lá com o papai agora? Uhum. E elas vieram peladas. Também veio 2 Ken. Tá, depois a mamãe vem com você, tá bom? Agora eu tô desenhando roupa e pintando com tinta pra parecer que eu sou com roupa. Então eu vou usar. Meu amor, a mamãe precisa muito falar, depois a gente conversa. Bom, até me perdi aqui. Mas estava dizendo, né, que existem muitas garantias legais, né, o que não faltam são parâmetros legais para a efetivação desses direitos, mas aí a gente pensa, né, por que eles não são efetivados na prisão, né? Uma das questões, né, inclusive que é discutida na pesquisa da Área Luz na Sombra, é como o próprio judiciário, né, funciona como um entrave para a garantia desses direitos, né? Principalmente nessa questão da concessão da prisão domiciliar, tem a pesquisa também do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, chama Mulheres em Prisão, em que eles assistem uma centena de audiências de custódia de mulheres, que são as audiências que acontecem até 24 horas após a prisão em flagrante, então é o primeiro contato da mulher com o sistema de justiça criminal,
E eles identificam, né, quais são os critérios envolvidos na concessão ou não da prisão domiciliar e o índice de concessão, e ainda é muito alto o índice de decisões que não contemplam as mulheres com esse direito que é garantido na legislação, muitas vezes com uma argumentação extremamente moralista, né, baseada em parâmetros pessoais dos atores do sistema de justiça, especialmente dos juízes, como, por exemplo, afirmando que mulheres que estavam envolvidas com drogas, né, não devem ter direito de ficar com os filhos, mas nem a legislação e nem a decisão, né, o habeas corpus do STF falam nada nesse sentido, pelo contrário, né, não existem restrições nesse sentido, que restringem o acesso de mulheres a esse direito de acordo com o tipo penal em que elas incorreram. Então, esse é um debate, né, e também eles verificaram nessa pesquisa, né, que o que falta é o judiciário reconhecer essas mulheres como sujeitas de direito, né, grande parte dos juízes e também do Ministério Público não reconhecem essas mulheres como detentoras de direito, né, então há uma desumanização dessas mulheres, né, e uma invisibilização da sua realidade, né, da realidade de que elas provêm, né, inclusive nessa pesquisa, é um relato de uma audiência de uma juíza, não, de uma promotora, se eu não me engano, que quando acabou a audiência, ela comentou, né, nossa, eu sou mãe, e eu não faria isso, como é que a mulher tá vendendo droga e é mãe? Né, então, ela claramente baseou sua decisão, né, numa perspectiva dela pessoal, coisa que não deveria acontecer, né, então, eu queria comentar um pouco agora com vocês sobre a importância dos profissionais de saúde nesse contexto, né? Pensando que muitas vezes, né, o próprio direito, que deveria ser talvez o principal garantidor de direitos, né, ironicamente é um entrave, né, um obstáculo para a efetivação dos direitos dessas mulheres. E aí eu destaco a importância dos profissionais de saúde que estão na ponta, né, que estão nos hospitais atendendo essas mulheres. Uma das propostas das pesquisadoras dessa pesquisa Nascer nas Prisões é justamente construir um fluxo de atendimento com os profissionais de saúde e com os servidores do sistema prisional para proporcionar uma atenção adequada para as mulheres presas, né? Então, isso teria que acontecer dos dois lados, né? Por um lado, quem está responsável, né, pela punição, né? E por outro lado, dos profissionais que atendem essas mulheres nos hospitais. Ressalto também a importância de todos os profissionais envolvidos conhecerem como é a atenção à saúde das mulheres encarceradas, né, como é esse contexto. Vocês precisam saber, né, vocês já incluindo vocês que estão em formação, onde há falhas, né, e onde precisa haver uma atuação mais incisiva. É importante também a capacitação e a qualificação dos profissionais, né, desde a graduação, como solução-chave mesmo, né, para melhorar o atendimento das mulheres em situação de privação de liberdade, e para evitar situações como essas, né, que eu citei, de discriminação no contexto do atendimento, né, do cuidado à saúde. E nesse contexto, eu acho que também é muito importante a defesa do SUS, né, que é a única forma dessas mulheres receberem um cuidado adequado, né, e com esse desmonte do SUS que vem acontecendo nos últimos anos, a gente vê como isso afeta, né, centenas de milhares de pessoas e principalmente, né, também as mulheres que estão no sistema carcerário, né, e que são atendidas justamente no SUS. Eu queria comentar também, até fazendo um diálogo um pouco com a minha pesquisa na iniciação científica, eu entrevistei na iniciação científica mulheres sobre a perspectiva delas do atendimento ao parto na cidade de Franca, que é onde fica o campus da Unesp, onde eu estudei, e estudo agora de novo, né? Entrevistei também profissionais da UBS e mulheres ativistas pela humanização do parto, mas falando agora mais especificamente da perspectiva das mulheres usuárias do SUS, que foram entrevistadas, todas elas comentaram que consideravam uma boa assistência, né, que elas tiveram direito ao pré-natal e a várias consultas e exames e tudo mais, mas que elas sentiam muita falta de ter um atendimento, principalmente por parte dos médicos, mais humanizado, feito com mais calma,
e aí também acho que a gente precisa debater, né, a precarização do trabalho, né, dos médicos que cobrem 2, 3 UBS no mesmo dia. Mas, né, o que a gente identificou na pesquisa foi que esse atendimento às mulheres é feito de forma protocolar, né, em 3, 5 minutos. O médico mal olha, né, na cara delas, então elas não se sentem, às vezes, inclusive no direito de tirar dúvidas e fazer perguntas. Às vezes que tentam perguntar sobre o parto, muitos médicos desconversam, né, falam que quem vai decidir é o médico que está lá no plantão na hora, ou então já acabam já encaminhando para cesárea, por algum motivo de saúde, mas aí também não explicam para as mulheres, né, exatamente o porquê disso, ou até mesmo os riscos das cesáreas. Então, são mulheres que acabam sendo levadas a exercer um papel muito passivo nas suas próprias experiências de gestação e parto. E eu fico pensando, né, se no contexto dessas mulheres que são usuárias do SUS, mas que estão em liberdade, né, já existe essa falta, né, de um atendimento humanizado, né, e adequado pelas equipes de saúde, né, imagina, então, das mulheres que estão, né, em condições muito mais vulneráveis, né, que estão em privação de liberdade. Então, eu queria realmente chamar a atenção, né, e sensibilizar a necessidade, né, de uma prática profissional por parte das equipes de saúde que veja, né, essas pessoas como pessoas, né, como sujeitos de direito, e repensem suas próprias práticas profissionais, né. E nesse sentido, né, eu parabenizo de novo o pessoal da organização por organizarem eventos desse tipo, né, acho que por mais extensos que sejam os nossos cursos de graduação, né, o direito são 5 anos, a medicina é mais extenso ainda, mas é impossível que a nossa formação abarque tudo que a gente precisa saber para sermos bons profissionais, né, então acho que é muito importante a gente organizar e participar de eventos como esse, né, como eu disse, na minha própria formação, foi muito importante participar de eventos assim. Eu lembro até hoje, né, desse evento que eu comentei no começo da minha fala, no meu primeiro ano de graduação, né, as cenas que mostraram nos eventos sobre, né, fotos sobre unidades prisionais do Brasil me chocaram de um nível que eu nunca mais consegui deixar de pesquisar sobre isso. E eu acho que é uma outra questão presente, né, nesses eventos, que é também despertar pessoas para pesquisas, né, talvez surjam daí também temas de pesquisa, interesses, enfim. Já caminhando para o encerramento, eu queria comentar, né, que como, para além, né, de melhorar as condições de saúde das mulheres, né, de efetivar esses direitos humanos das mulheres que se encontram em privação de liberdade, a gente precisa questionar o próprio encarceramento, né, pensar as razões do encarceramento, quem é a população que está sendo presa. Tem um debate muito legal feito pela Angela Davis, que é sobre, né, nossa sociedade vê as prisões como algo inerente, né, à nossa vida em sociedade. A gente não consegue imaginar, né, a maioria das pessoas não consegue imaginar uma sociedade sem prisões, né, mas essa autora que eu citei, Angela Davis, ela fala que, como na época da escravidão, também não conseguiam pensar a sociedade sem escravidão. Quem falava que a escravidão tinha que ter fim era considerado fanático, extremista, né, essas pessoas eram realmente consideradas, né, totalmente fora, né, da casinha, e acabou, né, de certa forma. A gente precisa também discutir, né, como essa escravidão, né, a opressão da população negra foi se atualizando, né, e acontecendo de outras formas. Mas então as prisões se encontram nesse lugar, né, a gente não consegue atualmente pensar numa sociedade sem prisões, mas a gente precisa discutir, né, que realmente o cárcere como ele é hoje no Brasil não é lugar de gente, né, é um lugar realmente de abandono, de exclusão social. E as mulheres sofrem, né, ainda mais com isso, né? Muitas pesquisas também têm discutido como o aprisionamento de mulheres afeta toda a família, né? Muitas vezes são as principais, talvez as únicas responsáveis pelo cuidado dos filhos, pela manutenção financeira da família. Então, quando uma mulher é presa,
né? Isso afeta várias pessoas, né? Realmente desestrutura essas famílias. Então, quando a gente fala em encarceramento em massa, né, a gente tem que pensar que, além dessas 700 mil pessoas que estão presas, né, tem outras centenas de milhares de pessoas que estão sendo afetadas pela prisão dessas pessoas, né. Mas acho que era isso, né, de novo, parabenizo vocês pela organização do evento. Acho que é muito importante a gente pensar em meios, né, de termos um ensino e pesquisa e uma atuação profissional depois, né, comprometidos com a transformação da realidade que a gente vive, e acho que vocês estão contribuindo muito para isso, parabéns de novo. Me coloco à disposição para as dúvidas, não sou nenhuma perita no assunto, né, como eu comentei, estou no começo da minha vida acadêmica, e minha pesquisa agora acabou indo para um outro rumo, né, que ainda dialoga muito com esse debate, mas não só, né, acabou abordando outras questões. Mas é isso, pessoal. Vou deixar agora para continuar conversando com vocês pelos comentários aí. Isabela, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite primeiro, né? E também por ter dado essa palestra para a gente, pela participação também, que muito fofa que a gente teve aí no meio. Mas é um assunto que a gente não tem tanto contato, né, assim, academicamente falando, mas que às vezes a gente acaba se deparando no decorrer da nossa atuação, porque eu mesma já tive contato com pacientes vindo do presídio na UPA, né? É uma realidade que a gente vê, mas a gente não entende da onde ele veio, né? Exatamente, está atendendo ali, mas a gente tem que pensar num aspecto maior. O pessoal também está aqui elogiando bastante as suas falas. O Kaique está colocando aí. E a gente tem uma pergunta da Daisy, ela falou que é muito triste essa separação do bebê e da mãe, e se existe algum acompanhamento psicológico quando isso ocorre. Daisy, eu não vou saber falar se especificamente em alguns lugares isso ocorra, talvez sim, né, mas o fato é que na maioria isso não acontece, né, em muitas prisões existe psicólogos, existe tratamento, existe um atendimento psiquiátrico, mas não é a realidade da maioria, então essas mulheres realmente ficam, né, com esse trauma e tendo que lidar com todas as mudanças no corpo e psicológicas. Tem um caso muito emblemático de uma mulher até que ficou muito conhecida, né, no debate público, chamada Desirê. Gente, desculpa, eu falei muito rápido, muitas vezes estou super com a voz falhando agora. Ela chama Desirê, mas é um caso que ficou muito conhecido porque era uma mulher que foi presa, e aí ela pôde aguardar o julgamento em liberdade, em prisão domiciliar, na verdade, e ela começou a trabalhar, estava, né, voltando à vida em sociedade, cuidando dos filhos, e, se eu não me engano, por conta justamente dela estar trabalhando, a justiça mandou ela de volta para a cadeia, porque quando essas mulheres estão em prisão domiciliar, elas não podem sair nem para trabalhar, né, o que é um problema grande, porque, como eu comentei, a maioria delas são responsáveis pelo sustento familiar, né, e elas podem voltar para casa, mas não podem trabalhar, então é um outro dilema. E essa mulher voltou para a prisão, né, mas o que eu ia falar dela, na verdade, ela conta, né, como quando buscaram a filha dela, ela fala que já voltou morta para a cela, né, que ela entregou a filha e nunca mais quis saber de nada, então essas mulheres realmente, né, ficam vivendo isso na pele, né, é realmente muito difícil. Tem uma outra pergunta aqui também, da Graciele. Você acha que se o tratamento nas penitenciárias fossem melhores, as chances de uma recuperação seriam maiores e as reincidências menores? Olha, esse debate, eu acho que assim, a gente não pode negar, né, que condições mais humanas, né, ensejam resultados melhores nesse sentido, né? Até essa semana mesmo eu estava lendo sobre uma matéria sobre uma prisão na Noruega, que é conhecida como uma prisão de luxo, né? E que as celas são em formato de casa, na verdade, então tem vários ambientes, é um ambiente realmente agradável aos olhos, né? Melhor que muitas casas ou equiparada a casas de classe média no Brasil.
né? E lá, realmente, os índices de reincidência são menores, né? As pessoas têm uma vida mais digna enquanto estão presas, mas eu acho importante a gente pensar a realidade Brasil, né? O encarceramento no Brasil tem as funções declaradas, né, de ressocializar, de reeducar, mas na verdade não é isso, né? O encarceramento é sobre excluir pessoas que são vítimas de problemas sociais, de falta de garantias de direitos, mas o Estado e a sociedade de modo geral, né, não quer lidar com esses direitos, né, com essa necessidade de políticas públicas, então encarcera. Então, pensando, né, nos motivos pelos quais essas pessoas estão presas, né, não sei, assim, o quanto melhoraria a gente melhorar as condições, né, lógico que enquanto as prisões existem, enquanto as pessoas estão presas, a gente precisa melhorar as condições, né, não tem ser humano que mereça viver nas condições que a população prisional vive no Brasil, mas não acho que é o suficiente, né, acho que a gente não pode parar aí. Certinho. Vamos ter mais alguma pergunta? Da Raquel também, é uma pergunta desse auxílio psicológico, quando retiram um bebê delas, mas não sei já disse. Como funcionam as visitas das mães com seus bebês? A Ana Tábada perguntando. Eu não sei se eu entendi a pergunta. É das mães que estão com os bebês, se elas recebem visitas de outras pessoas, é isso? Acredito que sim. Então, uma questão até que eu acabei esquecendo de comentar o que acontece, né, no sistema prisional. Quando a mulher chega no final da gestação, a maioria delas é encaminhada para unidades que são mais especificamente voltadas para mães, o que de certa forma garante uma melhora no ambiente, né, nas condições físicas do lugar. Só que, por outro lado, essas mulheres são transferidas para unidades prisionais longe de sua cidade de origem. Então, o que acontece? Essas mulheres, né, têm seus vínculos familiares rompidos, né? Muitas vezes elas são mães de outras crianças que não estão com elas, então elas têm que escolher entre ir para um lugar melhor com o bebê que vai nascer, ou então continuar num lugar ruim, mas onde ela consiga ainda ter contato com os outros filhos e com a mãe, enfim. Então, existe esse problema, né, de mulheres que são transferidas geralmente para as capitais, regiões metropolitanas, e que ficam longe da família, né, ficam longe de todo o seu contexto. E aí elas voltam para a penitenciária que elas estavam quando o bebê é tirado delas. Aí elas retornam. Entendi. Acho que as perguntas acabaram por aqui. A gente vai passar algumas mensagens do pessoal agradecendo a sua palestra. Obrigada, gente. Eu acabei falando muito rápido, que até minha filha me entregou aqui e falou que eu estava treinando a palestra, porque mais cedo eu pus o timer e tentei falar, e deu 1 hora certinho. Falei, meu Deus, acho que na hora eu vou começar a inventar de falar outras coisas, porque a gente sempre começa a lembrar de alguma coisa, né? E não vai dar tempo. E aí eu acabei falando super rápido, por fim, acho que nem deu 1 hora. Mas espero que tenha ficado, né, que todo mundo tenha entendido, enfim. Só antes de terminar, tem uma outra pergunta aqui que apareceu, do André. Ele falando que, lembro de uma vez em que eu vi que as mulheres privadas de liberdade raramente recebem absorventes íntimos. Você tem alguma informação a respeito? Algo tem sido feito no sentido de transformar isso? Gente, isso assim é uma realidade, não só em relação ao absorvente, mas em relação a muitos itens de higiene, inclusive de alimentação. Nesse evento que eu comentei da Defensoria, inclusive está disponível no YouTube, se vocês se interessarem, eu posso mandar o link depois certinho, mas esse pessoal que estava debatendo prisão comenta como as famílias são essenciais na manutenção da prisão, né? O que acontece? As marmitas muitas vezes chegam já estragadas, né? Há uma limitação muito forte da quantidade de alimentos também para os presos, então a família leva mantimentos. Tem muitas regras, muitas vezes sem sentido,
sobre o que as famílias podem levar, que forma podem levar. Existem muitos relatos de mulheres que preparam a comida para os familiares, e aí, quando chega na prisão, os agentes penitenciários remexem tudo, estragam tudo que prepararam, entregam de qualquer jeito. E nas mulheres também, né? Acho que, nesse caso, né, todos os itens, né, além de absorvente, pasta de dente, enfim, roupa também, muitas vezes. E esse é um debate que é muito atual, inclusive, né? Tem se discutindo muito como as famílias são essenciais para a manutenção da prisão, né? O que dá muita tristeza, assim, de você ouvir que as pessoas, né, realmente, acho que no senso comum, acham que o Estado gasta muito, né, e que essas pessoas, né, geram uma série de gastos por parte do Estado, né, mas na verdade o que a gente vê é que as famílias são as maiores responsáveis por isso, né, e até agora, durante a pandemia, uma das maiores dificuldades é que elas não estão podendo fazer as visitas e levar todos esses mantimentos, então elas têm que enviar por SEDEX, o que fica extremamente caro, pensando até, inclusive, que às vezes elas são de cidades muito longes, né, então, enfim, eu acho que é algo que realmente a gente precisa conversar, né, em todos os espaços, e desmistificar mesmo, né, todas essas ideias muito distorcidas que existem sobre a prisão ainda, né. Com certeza. As pessoas não têm muita noção do que se passa lá dentro, né? Não, ainda mais nesse contexto de fake news, né, em que muitas coisas são divulgadas, né, de forma totalmente irresponsável, né, e inverídica. Com certeza. Então, e mais um debate, assim, acho que só para, não sei se vai, mas uma coisa que eu queria comentar é que, né, o encarceramento gera lucro, né, não para o Estado, né, mas gera lucro para muitas empresas envolvidas com a prisão, né, as empresas que fornecem os mantimentos, existe também um projeto de privatização de presídios, né, e aí as empresas que vão fazer a segurança dessas unidades prisionais. A Angela Davis, né, uma autora que discute o complexo industrial prisional, que é um conceito para traduzir esse movimento que existe em torno da prisão por parte de empresas, né, então, né, as empresas geram, né, lucro, né, no ramo da segurança, na alimentação, né, às vezes os próprios espaços onde essas prisões são construídas também, né, envolvem lucro. Então, enfim, eu acho que, né, tem muitos debates a serem feitos, a gente precisa realmente conversar sobre prisão. Achei muito legal da parte de vocês, né, inserir esse debate no simpósio. Nós que agradecemos você ter aceitado, topado discutir isso com a gente aqui. Viu? A gente agradece a Lago e a Lafago também, agradece muito a sua presença. Eu acredito que os outros participantes também. Muito obrigada, espero que a gente possa contar com você para algum outro evento também. Não, com certeza, gente. Fico à disposição. E também, se vocês quiserem passar meu contato, não sei se alguém quiser indicação de leitura, enfim, acho que tem outros tipos de produção também não acadêmicas, né, literatura, documentários, enfim. Então, fico à disposição. Muito obrigado, foi uma excelente palestra. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau. Pessoal, a lista de presença foi enviada aí. E em relação à certificação, a gente vai enviar por e-mail até uma semana. Então, tem um prazo de uma semana aí para a gente enviar para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né? Foi um evento muito bom, com palestrantes sensacionais. E muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigada, gente, por ter topado participar com a gente desse primeiro simpósio Interligas. E ano que vem a gente possa estar aí de novo, fazendo o segundo, e vocês também participando, trazendo outros temas muito importantes para a nossa formação. Então é isso, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.